volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos@tvt.org.br. O ecoturismo chegou ao Brasil nos anos 80. Em 1992, com a Rio 92, o termo ganhou maior visibilidade. Desde então, esse setor não para de crescer. Está aqui no Bom para Todos Denise Scótulo de Oliveira. Ela é formada em turismo e também é professora da área. Olá, Denise, muito obrigada pela sua presença. Olá. Denise, no curso de formação, como é tratado o tema ecoturismo? Dentro da graduação, existe uma disciplina de planejamento e desenvolvimento do turismo. O ecoturismo ele é colocado como uma das vertentes abordadas nessa disciplina. Então, a gente busca passar para os alunos uma certa consciência de como eles podem utilizar a formação deles para transformar uma localidade num turismo mais sustentável, mais ecológico, mais consciente. A gente passa para eles quais são as legislações aplicáveis, como eles podem tratar com a população local, como eles podem fazer com que os turistas se adequem à preservação ambiental. Denise, o conceito de ecoturismo é ainda relativamente novo aqui no Brasil. E como esse setor vem sendo trabalhado no país? O turismo tem crescido muito nos últimos anos. O Brasil tem recebido turistas de diversos países interessados no ecoturismo, né? E a gente pensa que é importante a gente entender que o ecoturismo ele é um processo de consciência em relação ao meio ambiente. Então, o Brasil ele já tem um Ministério do Turismo que está cada vez se fortalecendo, aplicando de forma regular as leis ambientais para fazer com que todos os envolvidos no setor possam usufruir das localidades sem degradação do meio ambiente. Denise, e a população, ela participa? Normalmente participa, porque o ecoturismo e o turismo de forma geral, ele traz muita divisa, traz renda para a população local. Então, a população normalmente tem interesse no desenvolvimento do turismo. Ela vai ganhar direta ou indiretamente, seja ela dona de um meio de hospedagem, dona de um restaurante, de uma cafeteria, ou um taxista, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente. Então, elas têm interesse em que o turismo cresça, que o ecoturismo cresça, porque se o ambiente estiver degradado, não tem turista, né? Denise, nós fomos às ruas saber o que as pessoas querem saber sobre esse tema. Vamos ouvir agora a primeira pergunta. Qual é a vantagem e a desvantagem do ecoturismo? Uma das principais vantagens é essa que eu acabei de mencionar, que é a captação de recursos. A partir do momento que o turista chega, ele gera renda para a cidade. Ele vai pagar impostos, ele vai pagar o meio de hospedagem, ele vai usar transporte, ele vai se alimentar. Quando o turismo está desenvolvido na localidade, essa localidade ela tem maior chance de crescer, de se desenvolver e até mesmo angariar recursos para a preservação. Agora, um dos problemas é quando ele cresce desordenadamente e aquilo que era um fator de interesse passa a ser desinteressante pela degradação. A próxima pergunta é da Natália. Existem leis que fala da preservação da natureza. Isso é passado nesses lugares, quando as pessoas vão visitar? Em algumas regiões, sim, né? Por exemplo, em Fernando de Noronha, todo mundo que entra na ilha tem que pagar uma taxa ambiental. Essa taxa dá direito à permanência na ilha e às palestras realizadas pelo IBAMA juntamente ao Projeto Tamar. Então, existe uma orientação para todos os visitantes, não é obrigatório, mas é aconselhável, até porque as palestras são muito interessantes. Então, o turista ele tem acesso a como é que ele tem que se comportar para preservar aquele paraíso. Então, cada localidade tem programas, nem todas têm, mas seria interessante que todas tivessem. Vamos para a próxima pergunta. Quais os problemas que o ecoturismo sem consciência pode causar? O principal problema do ecoturismo é a degradação do ambiente quando o turista não tem consciência, né? E a gente pensar em ecoturismo, que é o turismo ecológico, se eu vou para um destino e eu quero só usufruir sem tomar cuidado com aquele lugar, eu posso causar um dano, né? Então, é lixo, problema de saneamento básico, poluição das águas, em muitos casos protetor solar, cremes e o pessoal entra no rio e entra no lago e polui. Vamos ouvir mais uma pergunta. Existe algum programa de educação ambiental para a população?
Existe, né? Como eu falei, cada localidade ela é muito autônoma para ter os seus próprios programas. Agora, o que a gente teve de muito interessante foi um programa do próprio Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Roberto Marinho, chamado Brasil Meu Negócio é Turismo. Nesse programa, foram selecionados 3 municípios de cada estado, incluindo o Distrito Federal. Esses agentes passaram por um treinamento. Depois de treinados, eles viraram multiplicadores. Então, foram formadas para cada localidade 30 turmas, com 30 participantes cada turma. Então, a gente conseguiu formar uma gama de pessoal local muito grande para que tivesse essa consciência. Alguns destinos eram focados para ecoturismo, outros destinos eram focados para turismo de eventos ou turismo de negócios. Mas, de qualquer forma, em todos os estados foram escolhidas algumas localidades de ecoturismo. Vamos ouvir mais uma pergunta. Que lugares do Brasil são mais procurados para ecoturismo? Nossa, são tantos os lugares, né? Mas deixa eu tentar citar um pouquinho de cada estado. Aqui em São Paulo, Brotas, Socorro, em Goiás, Chapada dos Veadeiros, na Bahia, Chapada Diamantina, Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, são lugares muito procurados. No Tocantins, o Jalapão, próprio Fernando de Noronha, em Pernambuco, Recife, Porto de Galinhas, Lençóis Maranhenses. São localidades muito em alta, que já estão estabelecidas, né, e já estão estruturadas para receber o turista. Então, quanto mais estruturada, mais acesso o turista tem, porque tem mais agência trabalhando em parceria com os representantes locais. Luiz, agora tem uma pergunta. Esse tipo de passeio tem crescido na nossa região, no Brasil? A gente trabalha aqui na capital ou nas grandes cidades metropolitanas, e aí as pessoas sentem falta do contato da natureza, né? Eu escuto isso muito das pessoas. Eu estou doida para viajar, eu preciso de mar, eu preciso de rio, eu preciso de uma cachoeira. Então isso tem crescido, o acesso tem ficado mais fácil porque não está muito mais caro. E tem muita gente vindo de fora do país. E aí a gente tem um monte de subtipos de ecoturismo, né? Observação de pássaros, pesca, observação de golfinhos. Então tem muita gente vindo. Aqui na nossa região, existe algum polo de ecoturismo? Existe. A gente tem o polo ecoturístico Caminhos do Mar, que dá para fazer a descida da serra, é um passeio guiado, recentemente aberto, não tem muitos anos que esse polo foi aberto, foi colocado à disposição do turista. Nós temos um lugar muito interessante aqui na região que é Paranapiacaba, que mistura muito da história, da cultura e da preservação ambiental, já que as trilhas também são guiadas, não é possível ir por conta própria. Ribeirão Pires tem lugares muito interessantes para fazer o ecoturismo. Vamos ouvir mais uma pergunta. Turismo é para quem quer fazer esportes radicais? Essa é uma confusão que sempre acontece, ecoturismo e turismo de aventura. É importante a gente entender que o ecoturismo é o turismo ecológico, feito sempre com consciência. Se eu vou para um destino turístico porque eu quero estar integrado à natureza, eu não quero degradá-la. Eu quero fazer parte desse todo, me sentir uno com a natureza. Em contrapartida, o turismo de aventura, ele é um segmento, é uma motivação turística. A pessoa vai porque ela quer desenvolver uma atividade esportiva, normalmente dentro da natureza. Então, o turismo de aventura está dentro do ecoturismo. Luiz tem outra pergunta para a Denise. Tenho vontade de fazer essas viagens de ecoturismo, mas é muito caro essas viagens? Olha, tem algumas agências especializadas em ecoturismo que realmente têm um preço um pouco mais elevado, né? O turista ele não precisa se preocupar com nada. Esse tipo de pacote, para algumas pessoas ainda tem um valor um pouco alto, mas é possível sim praticar o ecoturismo de uma maneira muito em conta. Quando a gente faz isso por conta própria, né? Eu entro em contato com a transportadora, seja uma empresa de ônibus ou uma companhia aérea, pesquiso qual é a melhor forma de se hospedar, e aí eu posso escolher um hotel 5 estrelas, ou uma pousada, ou um bed and breakfast, né, ficar na casa de alguém, e escolher as alternativas locais, né? Se eu compro um passeio local, eu vou pagar muito mais barato do que se eu fechar um pacote, né? Então, fazer isso de forma autônoma sai muito mais barato. Vamos ouvir agora a pergunta do Amadeu. Em cidades que tem rios e praias, o que as prefeituras fazem
para conscientizarem as pessoas a preservarem, não sujarem. Algumas prefeituras colocam algumas placas informativas dizendo para tomar cuidado, para não poluir, para levar o lixo embora, né? A pessoa descarta o lixo no próprio saquinho, algumas distribuem saquinhos, outras pedem para não entrar com protetor solar, com protetor contra insetos, para não poluir. Denise, você como uma responsável da área, o que você sugeriria para essas prefeituras? Eu sugeriria que elas colocassem latões de lixo, eu acho que isso é muito importante, e que colocassem alguns informativos nos principais pontos turísticos, né? Do que pode e o que não pode ser feito, do que deve e do que não deve ser feito, né? Fazer um trabalho realmente de conscientização. Às vezes a pessoa ela quer ajudar, mas ela nem sabe como ajudar, ela não sabe o que ela deve fazer, o que ela pode fazer, o que polui, o que degrada. Então, só de ter alguma informação nesse sentido já ajuda. Denise, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor. Vale a pena entrar no site www.turismo.gov.br. Lá a gente tem acesso a toda a legislação, ao que é importante o turista saber, quais são os destinos mais procurados. E também o turista pode verificar e montar alguns roteiros. Então vale a pena quem quiser viajar, acessar esse site e conhecer um pouquinho de tudo que o Brasil tem para oferecer para o turista. Muito obrigada pela sua presença, viu, Denise? De nada, eu agradeço. O ecoturismo é um mercado em ascensão. Isso graças às nossas riquezas naturais, extensão territorial e patrimônio histórico-cultural. Ele é principalmente procurado por turistas que praticam esportes de aventura ou esportes radicais. No próximo bloco, o guia de turismo Vitor Bernardo Vitiello vai ensinar a fazer ecoturismo. Voltamos já!